Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, estamos aqui para juntos estudarmos e meditarmos o Salmo responsorial deste terceiro domingo do Advento, do ano C. Esse salmo é, na verdade, retirado lá de Isaías, capítulo 12, versículo de 2 a 6. Já quero convidar você, inclusive, a curtir, deixar seu comentário, se possível, ao final e enviar para outras pessoas. Assim você me ajuda, então, a evangelizar, tá bom? E se não é inscrito no canal, se inscreva. Mas vamos lá juntos ler o texto que o próprio lecionário nos traz. Diz assim no refrão: Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. E as estrofes: Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação, e direis naquele dia: dai louvores ao Senhor. Invocai seu nome, seu santo nome, anunciai suas maravilhas, entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em todas as terras suas grandes maravilhas. Exultai, cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Amado irmão, amada irmã, esse salmo é lindo, né? Mas a primeira coisa que talvez você estranhe é o fato de que o salmo responsorial não foi retirado do livro de Salmos, mas sim no livro de Isaías. Então vamos agora mergulhar inicialmente neste livro do profeta Isaías. Primeira coisa que eu preciso lhe ensinar é que nós costumamos, dentro dos estudos bíblicos, dividir o livro de Isaías em três partes. Existe o chamado primeiro Isaías, o segundo Isaías e o terceiro Isaías. O primeiro Isaías se encontra lá do capítulo 1 ao 39. O segundo do capítulo 40 ao 55 e o terceiro do capítulo 56 ao 66. Isso porque nós percebemos uma mudança gigantesca de vocábulos, de locais, por exemplo, que dá a entender que provavelmente foram escritos em épocas distintas, por pessoas distintas, em locais muitas vezes também distintos. Ok? Esse texto, né, que aparece no Salmo responsorial é então retirado do primeiro livro do profeta Isaías, né, o chamado primeiro Isaías. E aí, ele ainda faz parte de um outro livro, considerado menor, que está ali dentro do primeiro Isaías, né, que é um livro chamado Livro de Emanuel, que é do capítulo 6 até o capítulo 12. Para a gente poder entender alguns detalhes aí, eu preciso lhe contextualizar melhor. O primeiro Isaías é o mais original e, segundo os estudiosos, ele remete de fato ao Isaías histórico, que nasceu ali por volta do ano 765 a.C., que anunciou a ruína de Israel e Jerusalém por causa dos pecados. E o seu ministério durou cerca de 40 anos. É interessante você entender o contexto que entra dentro deste capítulo. O profeta Isaías, ele vivia na corte e ele aconselhava reis. Ele estava aconselhando um rei específico chamado Acaz. A-C-A-Z. E esse rei, ele fez uma aliança com a Síria. E aí o que aconteceu? A Síria era um povo pagão. Então, se por um lado ele ganhou proteção desse povo, por outro lado, ele acabou apoiando, aceitando algumas práticas desse povo pagão. Inclusive, o povo de Israel começou a idolatrar e, mais do que isso, esquecendo do próprio Deus. Então, veja que é uma situação muito conturbada a qual o profeta se encontra nessa situação todinha. Mas para você poder perceber o quanto esse texto daqui do capítulo 12 é importante, vamos olhar um outro versículo que se encontra dentro desse chamado livro de Emanuel, como eu já comentei para vocês. Se encontra lá em Isaías 9, versículo 5, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre seus ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Então é interessante você poder entender que, na verdade, quando o profeta escreve, ele está aqui, na verdade, anunciando um filho de Acaz, que é o soberano da época. Só que nós entendemos, nós como cristãos, que essas palavras se encaixam muito melhor com o Messias. Portanto, eu poderia dizer que aquilo que o profeta fala é um sinal do Messias. Aponta para Jesus Cristo, porque é Cristo, de fato, aquele que é o Conselheiro Maravilhoso, é o Deus Forte, o Pai para sempre e o Príncipe da Paz, como nós colocamos esse título tão bem dentro do Natal. Não é? Então, partindo desse pressuposto que eu comentei para vocês, voltemos agora para Isaías 12, que é o Salmo responsorial deste terceiro domingo do Advento.
Esse salmo, inclusive, ele aparece como um cântico de alegria da liturgia das laudes. E aí vamos agora aprofundar o conteúdo deste salmo, então, né? Ele é dito ser um salmo porque ele tem todas as características de um salmo, né? Ritmo e etc., quando nós vamos analisá-lo no original. A liturgia não nos mostra o versículo 1, mas é interessante o quanto isso aqui se encaixa muito bem com a primeira leitura. Por isso que eu vou ler para você. Diz assim: E dirás naquele dia, louvo-te, ó Yahvé, porque embora tivesses estado encolerizado contra mim, a tua ira cessou, e agora me deste o teu consolo. Lá na primeira leitura do profeta Sofonias, nós vimos de fato Deus que havia olhado para o seu povo, Deus que não havia abandonado o seu povo, a ira que ficou de lado. A mesma coisa acontece aqui. E aí o profeta Isaías começa a fazer uma espécie de uma profissão de fé. Então a palavra salvação dentro deste salmo repete-se 3 vezes. 2 no versículo 2, outra no versículo 3. Então a gente percebe um grande tema que esse salmo aqui vai nos falar, que é de fato a salvação. E é interessante a forma como ele vai colocar, é que Deus é a sua força, Deus é o seu canto, ele não tem nenhum medo, ele nada teme, ele confia. É interessante você perceber que diante de uma grande adversidade que o profeta está passando, ele confia em Deus. É um salmo de extrema confiança. E ele confia por quê? Porque ele compreende que, na verdade, a origem de toda e qualquer libertação do povo é graça de Deus. Por isso que ele confia em Deus. Ele sabe que a confiança não deve estar nas nossas próprias forças, mas no Senhor. Essa tem que ser a grande visão. Depois, quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo 5 e 6 do Salmo, ele vai fazer uma grande profissão de fé. Ele vai dizer, salmodiai a Yahvé, e aí dentro da liturgia vai dizer, louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas maravilhas. Né? E depois até dizer, porque é grande em vosso meio, Deus Santo de Israel. Isso é uma profissão de fé. É um povo que de fato acredita nos prodígios que Deus fez. E depois foi uma grande missão. Né? Que aparece isso aqui, na verdade, dentro da segunda estrofe do Salmo. Invocai seu santo nome, anunciai, esse é o ponto principal, anunciai suas maravilhas e entre os povos proclamai que o seu nome é o mais sublime. Precisamos anunciar e proclamar as maravilhas de Deus. E aí, pensando agora, o que é que esse salmo tanto nos aponta, então, para o advento? O que é que nós podemos dizer? Primeiro, já comentei lá na primeira leitura que este é aqui o domingo Gaudete. Então, nós percebemos o seguinte, é o domingo da alegria. Esse salmo, de fato, aponta para a alegria. E trazendo para a nossa realidade de vida, comparando com o contexto do profeta Isaías, nós passamos por realidades muito similares. O pecado reinando, tantas adversidades acontecendo em nossas vidas, na sociedade, no mundo como um todo. E o que é que o profeta faz? Um salmo de confiança. Nos momentos de maior tribulação, aí é que precisamos confiar mais no Senhor. Nós não devemos viver murmurando, mas confiando ainda mais nele. Tudo isso porque, como o próprio refrão do salmo vai dizer, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Como o profeta Isaías, precisamos entender que a nossa alegria não é fruto nosso. A nossa alegria consiste porque Deus é grande, porque Deus está conosco. Por isso, também é um grande apelo que esse salmista faz à alegria e também tem que ser a nossa alegria do mesmo jeito. Hein? E outra coisa que eu acho que é importante também mencionarmos é o seguinte, nós não devemos guardar esta alegria para nós. Não é? É interessante como o Papa Francisco, tão inspirado pelo Espírito Santo, nos traz a Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho. Aquele que tem um encontro com Cristo vai fazer o que a segunda estrofe diz. Anuncia as maravilhas e proclama o nome do Senhor. Convido você, nessa preparação para o Natal, a anunciar e proclamar o nome do Senhor a toda e qualquer criatura. Que tal também se preparar para este Natal evangelizando outras pessoas, contando quem Jesus é para outras pessoas, anunciando o grande amor de Deus. É isso que Deus espera de você. Mas para finalizar, vamos juntos rezar com esse salmo, deixando o nosso coração se encher de alegria, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Por isso convido você a rezar junto comigo. Vamos lá? Senhor Jesus, quero que meu coração se encha de alegria nesse momento. Se enche de alegria de fato diante de tantas adversidades e tribulações que vivenciamos. Eu quero, como o profeta Isaías,
renovar a minha confiança em Ti. E saber que a minha alegria não se consta em mim, mas na Tua graça, que é soberana. A Tua graça, que como o próprio nome diz, é gratuita. Obrigado, Senhor, por tanto amor, por tanto cuidado, por tanto zelo. Concedei-me a graça, Jesus, de hoje e sempre, confiar em Ti e jamais desistir da caminhada, para que eu anuncie e proclame o Teu nome a toda e qualquer criatura. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amanhã vai vir aqui ao ar a segunda leitura do terceiro domingo do Advento do ano C. Espero por você, hein? Até lá.